Amém. Louvado seja Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez de veras alegres por estarmos aqui diante deste público tão maravilhoso, que é a Igreja de Jesus. Aleluia. Meus amados, abramos nossas Bíblias na carta aos Romanos, capítulo 3, por favor. Deus tem a palavra aos nossos corações. Romanos capítulo 3, louvado seja Deus. Versículo 23, 24, do 23 ao 26, para a glória de Deus. Do 23 ao 26, para a glória do Senhor. Quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, presidente, pastor Carlinhos, pelo tão honroso convite de estar aqui mais uma vez a pregar a palavra de Deus. Romanos capítulo de número 3, versículo 23 ao 26. Louvado seja o Todo-Poderoso. Com certeza todos já encontraram, mas diz assim a palavra do Senhor: porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Pela redenção que há em Cristo Jesus, a qual Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, para demonstrar a sua justiça, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos sob a paciência de Deus, para a demonstração da sua justiça, para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Aleluia. Para a demonstração da sua justiça, neste tempo presente, para que ele seja justo e justificador daqueles que têm fé, apenas daqueles que têm fé em Jesus, em Jesus. Amém, meus amados, queridos, glória a Deus. A carta aos Romanos, como nós temos conhecimento, todos nós somos alunos da escola bíblica. Se você não é aluno da escola bíblica, já lhe convido a procurar aqui o Vitor e a Alessandra para fazer a matrícula. Glória a Deus, para que próximo domingo possamos estar aqui juntos a aprender uns com os outros a palavra de Deus. A carta aos Romanos é uma carta, um compêndio teológico muito maravilhoso, que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, tem o privilégio de escrever esta carta tão maravilhosa, que vai falar acima de tudo, aleluia, do estado, da condição do homem diante de Deus, mas principalmente revela em todos os seus versículos e seus capítulos a revelação da justiça de Deus. A revelação da justiça de Deus. Mas todos nós temos um conceito de justiça, porque estamos vivendo em uma sociedade onde o conhecimento jurídico, ainda que tenha especialistas, mas todos nós temos o senso comum daquilo que é justiça. E o que nos traz a ideia de justiça é a justiça comum, pelo nosso senso comum, que nós vivemos no dia a dia, na nossa vida social. Existem as leis, os estatutos, as regras, as normativas, os códigos. Então estamos vivendo em uma sociedade onde existem as suas leis. E essas leis que são implantadas pelo Estado, vamos dizer assim. Então a justiça é manifesta através dessas leis, para que todos os cidadãos, todos aqueles que vivem naquele Estado, naquele país ou naquela sociedade, possam, através das leis sendo observadas, cumprir então o princípio da justiça estabelecido por aquele Estado, por aquela nação, aquele país. Então a justiça
ela vai estabelecer os princípios legais, comportamento, a moralidade, aquilo que é direitos, os deveres de cidadãos, como nós temos esse conhecimento da justiça comum. Rogamos também a justiça. Todos nós talvez já tivemos casos de rogarmos irmos em busca de justiça própria, através das leis, através de meios para chegarmos a um julgamento, como temos a advocacia, como temos os tribunais, como temos os juízes de direito, que eles seguindo as leis estabelecidas pelo Estado, pela legislação, eles buscam fazer justiça àqueles a quem buscam, aqueles que estão atrás ou buscam os seus direitos, buscam assim os seus privilégios por serem cidadãos em busca aí dos seus direitos de justiça, das suas causas. Então essa é a nossa ideia que nós temos de justiça comum, de que existem tribunais, existem leis que vão julgar, os tribunais julgam, os juízes julgam as petições, e isso, as causas são ganhas, as causas são perdidas. Muitas vezes essas justiças que nós estamos vivendo são injustas, às vezes as pessoas erram, cometem erros, precisam de provas, precisam de evidências para provar aquilo que você está requerendo, se é para benefício próprio ou de terceiro. Então nós temos essa ideia de justiça, porque assim foi nos ensinado, assim nós vivemos na nossa sociedade, no nosso dia a dia. Mas acima dessa nossa justiça, que nós vivemos nesse senso comum, num país, né, com muitas leis, numa sociedade, no mundo inteiro, mas também existe uma justiça que é acima de toda essa justiça, que é a justiça de Deus. Mas como conceituar essa justiça de Deus? Então a justiça de Deus também é uma justiça que está acima de todas essas outras justiças, porque fazendo um paralelo da justiça de Deus e a justiça comum, nós temos algumas diferenças. Ambas são autoridades. A justiça de Deus, que nós podemos citar aqui nesta noite, como a justiça de Deus é algo que está intrínseco no próprio Deus, porque é um dos seus atributos. Deus é um Deus justo, e aquele que proclama, e aquele que evidencia nas suas obras, e aquele que ele vive, ele é a própria justiça. O nosso Deus, o Deus criador dos céus e da terra, ele é a própria justiça, porque ele não pode negar a si mesmo. É um dos atributos revelados por Deus, atributos, qualidades que pertencem a Deus, é a justiça. Ele é um Deus de justiça, ele é um Deus justo, e ele está acima de todas as leis e todos os juízes. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores, juiz dos juízes. Todas as leis que hoje são promulgadas pelos homens, são estabelecidas pelas suas constituições, dependendo do governo, da cultura, da época, os homens estabelecem suas leis para reger a sociedade. Mas a justiça de Deus é uma justiça que está acima de toda essa legislação criada pelos homens. Porque essa justiça de Deus ela não determina apenas como uma sociedade, ou um grupo de pessoas, ou um país, ou uma nação vai viver, mas sim como toda a humanidade deve viver, e como toda a humanidade deve se comportar diante daquele que a criara, que é o próprio Deus. Então Deus tem uma justiça própria. Cada país tem sua justiça. A justiça civil, criminal, existem os processos, mas também Deus também estabelece a sua própria justiça, e nós estamos debaixo dessa justiça de Deus. Então a justiça de Deus é um fundamento primário da sua natureza. Então Deus é um Deus justo. Ele, além de outros atributos que nós já conhecemos de Deus, como ele é um Deus de misericórdia, aprendemos até aí de uma forma didática e pedagógica alguns jargões que nos levam a aplicar essa justiça, misericórdia e graça de Deus. Porque nós sabemos que a graça de Deus é que Deus nos dá o que a gente não merece, e que a misericórdia, Deus não nos dá o que a gente merece, mas a justiça, Deus nos dá o que a gente merece. Baseado nesse princípio, que Deus nos dá o que nós merecemos, e que Ele nos julga, e Ele estabelece todos esses princípios de julgamento, porque Ele é o juiz dos juízes, Ele é soberano sobre a terra, e todo o universo, que todos os seres que vivem, tanto no céu como na terra, se curvem diante dEle. E já foi louvado nesta noite que Ele é santo. E a justiça de Deus
aleluia, ela tem um princípio fundamental, porque Deus estabelece essa justiça por causa da sua santidade. A santidade de Deus e a sua equidade, a sua retidão, faz com que a sua justiça prevaleça em todos os tempos, em todas as épocas, no céu e na terra. A justiça de Deus. Então Deus, ele não vai negar o seu caráter. Em todos os dias, em todos os momentos, na eternidade, no presente e no porvir, a justiça de Deus vai prevalecer. Ou seja, Ele dará a cada um segundo as suas obras, cada um que nós merecemos. Então esse é um princípio básico de Deus, porque a sua justiça Ele não vai negar, e nós também não podemos confrontar a sua justiça, porque Ele, como nós já falamos, Ele é o Senhor de todas as coisas, é o Criador de todas as coisas. Aleluia! Então Ele julga com imparcialidade e equidade. Todo julgamento de Deus é imparcial. Ele não faz diferenças. Ele julga com muita imparcialidade. Aí é uma diferença da justiça comum dos homens e da justiça de Deus. Porque os homens muitas vezes, porque homens que julgam homens, legislações humanas que são aplicadas para homens, que homens julgam uns aos outros através da legislação, das leis que os próprios homens estabelecem. Mas agora Deus não. Deus, ele julga segundo os seus princípios, segundo as suas leis, segundo aquilo, aleluia, que ele não necessita de provas humanas, ou talvez de, aleluia, todo um processo criminal ou um processo civil, aleluia, porque ele mesmo sonda as provas, porque o nosso Deus que estamos falando é um Deus que conhece o nosso coração, e Ele sonda os corações. É aquele que conhece o oculto e o escondido. Ele é aquele que tem olhos como chama de fogo. Ele conhece o nosso íntimo, o mais profundo do nosso ser. Então nada passa desapercebido pelo crivo olhar desse Deus de justiça. E Ele dá a cada um segundo o que cada um merece. Então a justiça de Deus é manifesta na Bíblia. E a Bíblia vai nos trazer vários relatos de Deus manifestando a sua justiça. A justiça, aleluia, de recompensa, mas também é um Deus que pune. Porque Ele é santo. É a santidade de Deus que leva a Ele tomar essas decisões justas, imparciais, perfeitas. Ele julga de uma forma perfeita. É inigualável o seu julgamento. Mas porque Ele é santo. E Ele busca um equilíbrio espiritual. Ele busca equilíbrio. A sua justiça, Ele busca equilíbrio. Harmonia nas coisas que foram criadas e no mundo espiritual. É a restauração, a busca da restauração da harmonia de toda a criação com Ele. O princípio da ação de Deus em relação à sua justiça é Deus buscando restaurar, através das suas decisões e dos seus julgamentos justos, restaurar e estabelecer harmonia em tudo que foi criado por Ele e para Ele, no mundo físico ou no mundo espiritual. Deus age, sempre agirá com justiça. Então tudo aquilo que venha ferir ou transgredir a santidade de Deus, a sua moralidade, os seus princípios, aquilo que Ele estabeleceu como fundamento para a adoração a Ele, aquilo que foi criado por Ele e para Ele, tudo que fere a soberania de Deus, as suas prerrogativas e a sua santidade, Ele tem todo o direito de julgar para restabelecer e restaurar esses princípios morais, espirituais, ou agir em todo o planeta Terra, para trazer harmonia à criação, para que todos, mais uma vez, o propósito maior, volte a uma verdadeira adoração a este Deus. Nós temos alguns exemplos de justiça. O Éden. Deus estabeleceu leis, princípios para o primeiro casal, e um mandamento: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que foi que aconteceu? Nós conhecemos a história. Eles
comeram, desobedeceram, transgrediram a lei de Deus. E Deus, como aplica assim a sua justiça, porque feriu a santidade, a desobediência a Deus. Se nós andássemos no trânsito, muitos de nós andamos no trânsito, se você descuida e transgride uma lei do Código de Trânsito, você é passivo a uma multa, a uma penalidade. Então, se você cometer um crime no âmbito penal, você vai ser punido, você vai ser penalizado. E na lei e na justiça de Deus também existem penalidades, as transgressões. Então Adão e Eva foram penalizados por uma transgressão. Eles erraram, transgrediram a lei de Deus, o mandamento de Deus, a ordem de Deus. E qual foi a penalidade daquele casal? Eles cometeram o pecado, erraram o alvo, desobedeceram, foram por outro caminho, foram obstinados em suas decisões. Mas Deus teve que julgar, teve que agir com justiça, dando a eles, segundo a justiça de Deus, o que já tinha sido estabelecido: se vocês pecarem, vocês vão morrer. Então Deus impetra a sua justiça na vida daquele casal, e ambos são expulsos da presença de Deus, saem do jardim do Éden. E assim Deus aplica a sua justiça na vida daquele casal, porque eles pecaram. Olha como Deus é justo. Olha a justiça de Deus. Eles mereciam, porque eles sabiam, tinham conhecimento de que não poderia fazer. Assim somos nós. Se você ultrapassar um sinal vermelho, se tiver foto sensor, você vai ser multado. Se você for na BR-116, tiver o seu sensor, e você é 60 km por hora, você for por 80, você será penalizado. Ficamos chateados, receberemos ali aquela multa, reclamamos, vamos falar mal dos órgãos arrecadadores, mas você é obrigado a pagar, porque senão você vai perder os seus direitos. No próximo licenciamento, talvez se você não pagar aquela multa, se você não for penalizado, você não terá direitos, e você ficará sempre um transgressor, com medo de um cone, ou com medo de uma lanterna, achando que é uma blitz, porque você transgrediu, e você vai fugir, você vai desviar caminho, você vai parar, você vai esperar que acabe a blitz, porque você transgrediu uma lei, você tem essa consciência, você não pagou, está em transgressão. E você sabe, se pegarem você nessa blitz, você corre o risco de ser multado, o carro apreendido, e aí a penalidade é maior. Não é assim? E por que Deus ia ser diferente? Se essa é a justiça dos homens. A justiça de Deus é justa, é perfeita. A lei é boa, justa e maravilhosa. Aleluia. A lei é maravilhosa de Deus. Então Deus manifestou a sua justiça na vida de Adão e Eva, porque eles erraram e foram penalizados. Nós sabemos qual foi a penalidade, e isso trouxe sequelas até o dia de hoje. O primeiro casal cometeu esse erro, e todos nós estamos passivos ao mesmo erro. Estamos passivos às mesmas punições, às mesmas transgressões e às mesmas penalidades. Porque as leis dos homens mudam, mas as leis de Deus, os princípios de Deus permanecem os mesmos para todo sempre. Aleluia. Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele sempre será o juiz, e a busca dele, aleluia, é que a sua justiça prevaleça. O desejo de Deus é trazer harmonia, é trazer paz, aleluia, para que a sua criação e a sua criatura, aleluia, não transgrida nenhuma lei, mas que nós possamos permanecer íntegros diante dele, adorando, exaltando. Mas se alguém punir, se alguém errar, a justiça de Deus poderá nos alcançar.
Assim também foi na geração de Noé, Josué. Aquela geração pecou. Deus estabelece a sua justiça, todos vão morrer. Dilúvio, arca, milhares de pessoas morreram afogadas. Uma família se salvou, animais também. Por que tudo isso? A justiça de Deus. Contra quem? Contra a transgressão, o erro, a indisciplina, a imoralidade, que é aquilo que existe o princípio da moral, a imoralidade, aquilo que nega a moral, a transgressão, quebrou um código, quebrou um artigo, quebrou uma lei, está passivo a ser punido. Assim como nós vivemos em um estado jurídico de punições, tanto a empresa como o cidadão, até mesmo punições de cunho financeiro. Deixe de pagar o cartão de crédito por 3 meses, como o seu nome vai para a relação dos credores e fica negativado, vai logo para o Serasa, e daqui a 5 anos você tem oportunidade. Se você não reparar o seu erro, você só vai ser remido, você só vai ter oportunidade novamente, ter oportunidade do seu CPF estar limpo daqui a 5 anos. Mas passa 5 anos pagando uma penalidade por inadimplência. Estamos vivendo, são essas leis punitivas e a justiça de Deus. O justo juiz, o juiz do universo. Se andamos na linha, no mundo dos homens, nas leis dos homens, porque as leis nos impulsionam a isso, porque senão geraria libertinagem, liberdade em excesso, havia uma anarquia, creio eu. Mas assim também é a lei de Deus, os seus princípios, para gerar harmonia, para gerar paz, para novamente restaurar aquilo que estava em desordem. Os princípios de Deus, a lei de Deus, vai novamente trazer essa harmonia entre Deus e os homens. É a justiça de Deus. Então quem somos nós? Quem somos nós diante de Deus, senão transgressores da lei de Deus? Que todos os dias estamos diante dessas leis maravilhosas de Deus, porque o princípio das leis de Deus é estabelecer isso, é estabelecer a harmonia com os homens e a santidade de Deus, porque Deus é tão santo que Ele não comunga com o pecado e nem com a transgressão. Então Deus, Ele julga cada um segundo aquilo que nós fazemos, aquilo que a gente realiza. Então nós temos a oportunidade, nesses últimos dias, antes do grande e maravilhoso dia do arrebatamento, aleluia, nos abraçarmos na justiça de Deus. Nós vivermos e evidenciarmos na nossa vida a prática dessa justiça, baseada nas observações daquilo que Deus estabelece como princípios, para que nós não venhamos viver a nossa vida inteira sempre em transgressões, e sabendo que dentro de nós existe um tribunal, Brena, que é o tribunal interior. Nós somos julgados e avaliados por nós mesmos todos os dias. A nossa consciência, um tribunal interior que está conosco todos os dias, nos julga e nos fala dentro de nós mesmos se nós estamos certos ou se nós estamos errados. Se nós temos essa capacidade de nos autoavaliar e nos julgar a nós mesmos, a nossa consciência aponta os nossos erros e os nossos acertos. Imagina, aleluia, aquele que conhece tudo e todas as coisas,
aquele que sabe, aleluia, aquele que é onipresente, onisciente, onipotente, aquele que sonda os corações, esquadrinha os corações, nos conhece mais do que nós mesmos, aleluia. Ele sabe inclusive até o que nós vamos fazer daqui a 1 hora ou daqui a 30 minutos. Não dá para fugir deste Deus tão maravilhoso, que o desejo dele é estabelecer uma harmonia, é estabelecer, aleluia, critérios de estabilidade entre os homens e ele. O objetivo da lei de Deus, aleluia, é para que nós possamos amá-lo, nos aproximar dele. A justiça de Deus, aleluia, ela pode ser punitiva para os transgressores, mas ela é abençoadora para os obedientes. A tendência de Deus é nos abençoar. A justiça de Deus não é só punitiva, mas ela também, ela é recompensatória, ela nos recompensa, aleluia, porque Deus, ele é justo para nos dar também benevolências, bondade, graça, bênçãos, aleluia, segundo as nossas obras ou segundo a nossa obediência. Porque assim foi com Abraão. Deus abençoa Abraão, por quê? Isso lhe foi imputado como justiça, porque Abraão creu em Deus. Mas não só esta fé fingida, como disse o apóstolo Paulo. O crer de Abraão era a um ponto dele confiar plenamente em Deus, a abandonar a sua parentela, a ir para uma terra que ele nunca tinha visto na sua vida, e caminhar, aleluia, como um caminho, fazendo peregrinando em uma terra estranha, peregrinando por uma terra onde ele nunca tinha pisado os pés. Mas esta fé de Abraão fez com que Deus imputasse isso como justiça, aleluia. Então Abraão foi recompensado pela sua fé, pela sua atitude. Deus, como um bom juiz, aleluia, julgou as ações de Abraão e deu assim a Abraão, aleluia, privilégios. E hoje na Bíblia nós vamos encontrar que Abraão, um homem que obedeceu a Deus, Deus o chama de amigo. Olhe como Deus é justo. Olhe como Deus é justo para aqueles que observam as suas leis, para aqueles que entendem os seus princípios, para aqueles que amam a Ele, para aqueles que desejam, aleluia, fazer a sua vontade, aqueles que desejam, aleluia, apagar as suas transgressões, porque esse mesmo Deus que pune, esse mesmo Deus que é justo em punir, e Ele está na sua razão, porque Ele é santo, e a vontade de Deus é que nós venhamos ser santos em toda a nossa maneira de viver, toda ela. A justiça de Deus traz esse princípio maravilhoso para todos nós, porque Deus estabelece tudo isso, essas leis, esses princípios morais, para que nós possamos viver como Ele, um caráter de Deus, santidade, santidade. O desejo de Deus é que nós possamos ser santos todos os nossos dias. Aí a justiça de Deus, aleluia, abençoadora, chegará na nossa casa, nas nossas vidas, através de uma porta, que é Cristo. Para finalizarmos, agora, irmãos, a justiça de Deus se manifesta. A justiça de Deus se manifesta. O outro lado da justiça, o outro lado da bondade de Deus, em Cristo. Para todos os transgressores, para todos aqueles que erraram, aqueles que pecaram, que transgrediram, que desobedeceram, que omitiram. Agora existe uma justiça manifesta em Cristo, através da morte e do sangue de Jesus. Agora a penalidade agora foi substituída. Jesus nos substitui. Jesus toma o nosso lugar. Agora Deus estabelece em si mesmo um juiz, mas agora um advogado. Jesus Cristo justo. Jesus, Ele passa a ser então aquilo que era impossível à lei. Agora em Cristo, além dele cumprir a lei por nós, Ele estabelece a sua própria justiça pela fé em Jesus Cristo. Abraão foi justificado pela fé. Nós também somos justificados pela fé em Jesus. Todos os pecadores e transgressores da lei de Deus, todos os desobedientes, detratores,
homicidas, mentirosos, prostitutos ou idólatras, parricidas, matricidas, efeminados ou não, roubadores. Todos aqueles que pecaram, todos pecaram e longe estavam da glória de Deus, porque estava sobre eles uma penalidade. Toda alma que pecar, essa morrerá. A justiça de Deus. Mas Deus propicia agora em Cristo um escape, uma oportunidade. Aquilo que era impossível para o homem se justificar diante de Deus por suas próprias obras ou por seus próprios méritos, era impossível. Mas agora Deus em Cristo propicia uma oportunidade, não precisando mais de esforços humanos, mérito humano, uma meritocracia por esforço ou por dedicação do homem. Não é pelo que nós fizemos ou deixamos de fazer, mas pelo que Cristo fez, aleluia, por nós. Agora a justiça de Deus se manifesta de uma forma maravilhosa. É uma justiça remidora, para libertar, para remir, para trazer vida, não mais condenatória, mas agora justificadora. Aqueles que são culpados são declarados inocentes, porque Cristo agora toma o nosso lugar, porque Ele foi ferido por nossas transgressões e moído por nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas pisaduras nós somos sarados. Agora isso é a justiça de Deus. Então não importa, o maior dos pecadores, o maior dos transgressores, em Cristo agora Ele alcança a justiça, a bondade de Deus, porque Deus o declarará inocente. Ele passa a ser inocentado, justificado. Por isso que a Bíblia diz que a justiça de Deus se manifesta, porque Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus Cristo. Agora, se nós queremos viver debaixo dessa justiça, dessas benevolências de Deus, dessa graça maravilhosa, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, a fé nos proporciona e nos propicia, aleluia, bênçãos inigualáveis. Agora sairemos do estado de punição e de condenação, porque aqueles que estão em Cristo, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Ou seja, agora, Raimundinho, a justiça de Deus se manifesta em Cristo. Parece loucura para os homens, mas é a fé em Jesus Cristo, é a fé em Jesus que nos purifica, que nos reme, que nos liberta, que nos justifica os nossos pecados e apaga as nossas culpas. Onde Deus olha para nós agora, em Cristo, pela fé em Jesus, não olha mais como transgressores, Darilton, não olha mais como pecadores, como detratores, como inimigos de Deus. A justiça de Deus é tão boa, que antes nós éramos inimigos, agora nós seremos amigos de Deus. Entraremos no hall de Abraão como amigos de Deus, talvez até no hall muito maior, aleluia, porque além de amigos, nós seremos filhos de Deus. Olha a justiça de Deus. Míseros pecadores, míseros desobedientes, pecamos, aleluia, até não dá mais, até onde a graça nos alcançou, e nós fomos chamados pela graça. Nós ouvimos a palavra de Deus, o Espírito Santo nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e agora nós temos o privilégio em Cristo de mantermos, aleluia, de vivermos essa justiça, a justiça pela fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus, ela abre porta, aleluia, das bênçãos para todos aqueles que se aproximam. Não importa, aleluia, de que nacionalidade você é, de que, aleluia, status social você vive. A fé em Jesus Cristo, aleluia, ela traz vida, ela traz paz, e ela nos reconcilia com Deus. A fé em Jesus Cristo é a plena manifestação da justiça de Deus, a reconciliação. Aqueles que eram inimigos, que estavam afastados, agora em Cristo, pela fé, única e exclusivamente pela fé, Deus, pela sua justiça, aleluia, apaga as suas culpas. Recebe uma carta de alforria, uma carta de alvará de soltura, alvará de liberdade, de soltura, enfim. É a justiça de Deus.
E se eu permanecer, a justiça de Deus vai continuar. A ira de Deus sobre a sua vida. A ira de Deus. A ira de Deus. Mas nesta noite, você tem um privilégio. O juiz dos juízes, o advogado dos advogados, está aqui. A tua sentença, o teu pecado, aquilo que te condena, hoje, o Senhor, pela sua justiça e graça, e misericórdia e bondade, aleluia, fala para nós, através da sua palavra, fala para nós. Se pedirmos perdão, Ele é justo e fiel para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Porém, se alguém ultrapassar o sinal vermelho, se alguém transgredir uma lei, lembrem-se, se vocês pecarem, se vocês errarem, vocês têm um advogado. Vocês têm um advogado. Vocês têm um Paráclitos junto ao Pai. Ele foi a propiciação pelos nossos pecados. Não só pelos nossos pecados, para não sermos exclusivistas, mas pelos pecados de todo o mundo, de toda a humanidade, de toda a humanidade. E esta é a justiça de Deus. Abrace a justiça, ame a justiça, ame a Deus, aleluia. Viva a obediência. Peça perdão pelos seus pecados, porque o grande legislador do universo e o justificador do universo estará aqui, Jesus Cristo, que apaga as tuas culpas, e a cédula que antes te acusava, Ele vai rasgar, Ele vai apagar, e você sairá daqui sem nenhuma transgressão, nada, aleluia, que venha lhe condenar para a eternidade, mas sim para que você venha entrar na eternidade, para que você venha entrar, aleluia, no gozo do nosso Senhor, naquele grande dia e maravilhoso dia do arrebatamento da igreja. Amém, meus amados? Então, a paz do Senhor, e Deus abençoe os irmãos.